Bate-papo ao vivo comigo, Rony Peterson, mais uma vez na telinha do seu celular ou no seu canal de televisão predileto. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas exatamente que esse vídeo está chegando para você. Hoje a gente vai ter um papo sério, polêmico, descontraído e vamos conhecer o outro lado da moeda. Eu tô com ele aqui, ó, o Coronel Souza Júnior, um cara que de office boy passou a ser um comandante aí, representar toda a segurança, a família, tem uma visão política, uma visão de cidadão. Coronel, mais uma vez é um prazer receber o senhor aqui na minha mesa para trocar uma ideia. Dia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Enfim, obrigado pela participação do senhor. Obrigado pela oportunidade. A gente sabe que a agenda do senhor é uma loucura, mas a gente conseguiu encaixar. A gente está iniciando o bate-papo ao vivo e eu falei, eu quero pessoas que o santo bateu. Eu tive o prazer de conhecer o senhor no finalzinho do ano passado na política, nas eleições, lá no podcast Brasília. Tá aqui a canequinha que eu nunca vou deixar de lado. E eu comentei com a minha produção, falei, a gente entra em contato com o Souza, porque esse cara, eu quero trocar uma ideia com ele aqui. Obrigado, Rony. Coronel, primeira coisa que eu quero perguntar, que eu já fiz a pergunta pro senhor, mas de uma forma mais descontraída. Quem é o Souza? É o cara do esporte? É o policial? É o pai? É o cara da zoeira? Quem que é o Coronel Souza Júnior? Souza Júnior, né? O José Gabriel de Souza Júnior é, antes de tudo, filho de Deus, né? Uma pessoa que prima pelos meus filhos, pela minha família, pela sociedade do Distrito Federal, segurança pública, né? Não é à toa que a gente tem 31 anos de segurança pública. Em determinados momentos eu podia ter migrado para qualquer outra área, mas eu costumo levar a segurança pública como um sacerdócio. No momento que a gente serve o outro, Rony, no momento que a gente... Só quem esteve na rua, nas ruas do Distrito Federal, dentro das viaturas, ou até mesmo na parte administrativa da polícia, sabe o tanto que é gratificante você diminuir índice de roubo coletivo, homicídios, né, harmonizar alguns locais. Segurança pública é tão importante, Rony, que você consegue valorizar uma área ou desvalorizar aquela área de acordo com o grau de segurança pública que você implementa ali. Você tem bairros excelentes, que se você deixar ali o crime crescer, você desvaloriza o valor dos imóveis. E se você aplicar segurança pública num local que não é tão valorizado, você valoriza não só os imóveis, mas a vida das pessoas. Hoje é o que as pessoas mais buscam. Quando a pessoa vai comprar uma casa, ele fala, como é que é a segurança do bairro? O que acontece aqui? Eu estou em Brasília recentemente, todo mundo sabe disso aí, e a gente aprende muita coisa aqui. Inclusive, para quem pensa que a maior favela da América Latina é a Rocinha, é a segunda. Porque a primeira está aqui no DF, que é Sol Nascente. Pôr do sol. É uma loucura horizontal, gigantesca, que consegue ser maior a nível populacional do que a própria Rocinha. Como é que é representar um estado, uma região que encara a primeira favela da América Latina a nível de... A questão social, eu acho que complica. Porque tem um lado policial que é o prático. Vai chegar e vai prender o bandido. Mas você depara com gente passando fome, com gente na dificuldade, com senhora chorando, com criança desamparada. O bandido, como é que fica a cabeça, ele cara? É a minoria. Eu fui aspirante do BOP aqui em Brasília. Fui soldado 4 anos, né? Antes de ser oficial, fui soldado. Na Ambiental, que depois eu vim a comandar como comandante da Ambiental, onde eu entrei na polícia. Fundei a Rotan, fui aspirante do BOP, então andei muito em Brasília. E o marginal, o desviante social, ele é o mínimo. Ele é ali menos de 1% da comunidade. Já que você trouxe a baila, vamos supor, sol nascente, pôr do sol, se você pegar o desviante social ali, o marginal, né, o bandido, é menos de 1%. E como é tratar os outros 99%? E aí, olha, esse é a pedra angular. É como que você entra num ambiente desse com a viatura A4, ou melhor, com 5 viaturas A4 policial, todo mundo de fuzil, e você orienta a tua tropa, instrui a tua tropa para tratar com respeito, para tratar com dignidade. Eu já cheguei ao ponto, é interessante falar isso, o pessoal fala muito do patamo no Distrito Federal. A gente já chegou ao ponto de dar carona no patamo, cidadão com cesta básica na cabeça, com melancia vindo da feira, e você parava o cidadão, tudo bem, cidadão? O cara pensava, pô, vou morrer, né? Você é abordado. E agora? E, cidadão, o senhor tá indo para onde? Tô indo para tal lugar. Não, a gente leva o senhor. E o cara rola desconfiança. Vou entrar, mas vou morrer. E o cara com o olho de Mônica, né? Igual a gente fala, né? O olhão. E entrava na viatura e a gente deixava o cara na porta de casa, né? Muitas vezes a mulher saía, o filho saía achando que aconteceu alguma coisa. Meu pai. Tá preso, né?
Não, era a polícia militar trazendo o cara ali que estava voltando do trabalho meia-noite com a cesta básica na cabeça para a casa dele. E aí eu vou falar baixinho, mas isso a grande mídia não mostra. Não mostra. Só mostra quando rola o erro, claro quando dá. Agora, uma outra pergunta que já era mais para mim, eu já vou entrar nessa seara aqui. Não estou dizendo só de Brasília, a nível Brasil. Coronel, eu sou jornalista, é fato que também existe 1% da tropa que, vamos ser sinceros, dá uns vacilos que misericórdia. E aí é o abuso, é o tiro que saiu. Como é que o senhor vê essa questão? É falta do preparo, é o psicológico, é o treinamento, é o local? Rony, o que acontece, né? Esse 1% ou menos de 1%, Bem menos de 1%. De onde vem a polícia? A polícia, ela vem da sociedade. Não é só a polícia militar, a polícia civil, rodoviária. É Banco do Brasil, né? Eu fui office boy lá, BRB, na saúde. Sempre você vai ter uma parcela dessas pessoas que advém da sociedade que vão causar algum tipo de desvio. O importante é você ter ferramentas hábeis dentro das corporações para mapear esses indivíduos, regenerar o que pode ser regenerado e expurgar o que realmente não dá, vai aqui cometer um crime sério, um roubo, uma morte, né, que cometeu um ato danoso ali de forma dolosa. Então esse cara, ele não tem que estar na fileira das corporações que tem heróis. E por que heróis, Rony? Porque é o que eu falo, tipo assim, no momento que você tem um tiroteio, que você tem uma briga, que você tem uma desconformidade generalizada, as pessoas correm dali. E o policial, ao contrário, ele vai para ali. Ele tem que entrar e encarar ali. Ele tem que ter o ímpeto e ele também tem a obrigação legal de ir para o tiroteio. E esse cara tem que ser valorizado. Com certeza. Esse cara tem que ser valorizado. Tanto que você pega nações, não vamos falar mais evoluídas, mas que tem um tempo maior de independência, né, de vivência. Você pega a Europa, você pega Estados Unidos, no qual a figura do policial é extremamente valorizada. Por quê? Porque aquele cara, muitas vezes humilde, que está dentro do metrô, que está na faixa de trânsito, que está dentro da viatura, é aquele cara que muitas vezes ele vai para cima do tiroteio, ele recupera uma arma, que vamos supor, se a arma tiver 6 munições, no mínimo está salvando 6 vidas. Se tiver 18, pode ser 18 vidas que ele está salvando. Entre isso pode estar a vida da esposa da gente, a vida do filho da gente, a vida da mãe da gente. Está tudo ali. Pode estar ali, porque não precisa querer atingir diretamente, mas uma bala perdida pode pegar exatamente alguém que a gente ama. Então, a pergunta é, como não valorizar esse cara? E a questão cultural, dá vontade de bater na cabeça da pessoa? Por exemplo, o velho do saco. Geralmente é o senhor humilde que cata lata. E o policial é um herói que está... Por exemplo, nos bastidores eu falo com todo orgulho. O coronel chegou aqui, eu fiz questão, a minha filha desceu, tem 4 anos de idade, e eu faço questão de são nossos amigos, ela vê uma viatura, ela quer dar tchau, ela quer... Mas tem uma cultura antiga que é assim, o menino faz bagunça, eu vou chamar a polícia para te prender. Ou então eu vou te chamar o velho do saco. Aí a criança já cresce identificando que a polícia é uma coisa ruim. Graças a Deus tem mudado isso, mas aquela galera dá vontade de bater na cabeça, mas para com isso, pelo amor de Deus. A gente tá falando de heróis, a gente tá falando de gente que tá aqui para salvar vidas, para ser amigo do seu filho e tal. Mas a pessoa vende o policial como... O brasileiro, ele é inocente, às vezes, por natureza, né? Essa parte, Rony, é a minoria, né? Da mãe que fala isso tem mudado bastante. Eu ministro algumas palestras, principalmente na Celândia, para crianças. Né? Tem até uma história engraçada, uma vez me mandaram para uma palestra, eu cheguei lá, era criancinha de 4, 5 anos, eu falei, caramba, o que eu vou falar aqui? Que eu vou Vamos fazer a dancinha do Maria Clara JP. E para explicar trânsito, né? E aí, graças a Deus, a gente desenvolveu lá, e no final tinha a menininha falando, tio, caminhão, o meu amigo colocou a cabeça para fora do ônibus e bateu no poste e arrancou a cabeça. Eu, caramba, como é que eu explico? Que agora, exemplo, como que eu explico, né, isso para ele? Que aí expliquei que não podia colocar a cabeça para fora do carro, etc. Mas os públicos são os mais diversos possível e a gente lida muito com criança. A criança, por natureza, tanto que a gente tinha o ProERD no Distrito Federal, ainda tem uma célula do ProERD, que foi um dos melhores programas que já tiveram no Distrito Federal de educação do jovem. Canta a musiquinha, hein? Canta a musiquinha. Tem a musiquinha. Eu esqueci a musiquinha. É um programa. Aí fala que ensina a dizer não. Tem a musiquinha, tem a dancinha. Ela faz a dancinha. Tem a dancinha.
Pois é, eu fiz o ProERD, um dos cursos Cara, que eu tenho na Polícia Militar é do ProERD. E o ProERD é fantástico, os menininhos andam com a camisa, andava com o bonezinho, agora é que diminuiu, por causa de políticas, né, que a gente não vai trazer à tona, mas parece que o que dá muito certo, alguém faz questão de dar uma podada, né? Hoje o ProERD é fortíssimo em Goiás e fortíssimo no Ceará. Ele não é nacional, né? Ele foi uma doutrina importada dos Estados Unidos, cujo... Né, o símbolo é o Dari, né, o leãozinho. Aí tem a musiquinha e é fantástico, porque assim, aí tem o símbolo, forte, né, que ensina a dizer não, e o ProERD ele ensina uma coisa interessantíssima, que é todas as vezes que for oferecerem algo errado, você tem dois caminhos. E você tem que pensar, se eu tomar esse caminho, como é que o meu pai, a minha mãe e meus amigos vão me ver daqui a um tempo? Como que vai ser a minha vida? Né? E se eu tomar esse outro, se eu dizer sim, eu vou, né, desagradar os meus pais, eu vou estragar o meu futuro. Então é fantástico a doutrina do ProERD. Vamos voltar para a mãe lá. É a situação. Aí você percebe que a maioria das crianças amam a polícia. Tem admiração. É o caso do herói. A minha filha, as crianças quando vê um policial, vê um herói. Quando passa uma viatura, parece um Batmóvel passando do lado delas. E, sabe, a criança... Isso. Cabe às autoridades e aos comandantes explorar isso. Trazer essas crianças para visitas aos quartéis. É muito importante. Antigamente a gente via, agora não está vendo muito, a demonstração de cães, que é fantástico também. A criança por natureza gosta do polícia, a criança por natureza gosta do animalzinho. Então muitas vezes você leva a demonstração, né, ali de repente com um cão de grande porte, ou médio porte, mais pequeno porte, um rastreador de drogas. E com perdão da palavra, hoje em dia, nível Brasil, o comando geralmente não tem esse tipo de política, e a gente tem o Satanás, o traficante, que faz outras demonstrações. E outra, assume o papel social. Se as autoridades de segurança pública não captar as crianças da melhor forma possível, com boas estratégias, você não tem a dúvida. O traficante está pronto para isso. Ele está pronto para seduzir com videogame, para seduzir com joguinho, com tênis, com celular, com dinheiro, com a moto, com o carro. Sem dúvida alguma. Ou seja, só resgatando lá a mãe que fala isso, cultural. A gente tem que bater na cabeça dela. Mãe, para com isso, pelo amor de Deus. A polícia é herói. É chegar e explicar para aquela mãe que o policial é amigo, que o policial... Ele está pronto ali para dar. Existe o juramento da Polícia Militar. O juramento é você sacrificar a própria vida por alguém que você não conhece. Cara, que loucura. Tem gente que duvida isso. Pergunta polêmica, coronel. Lembra aí, algum caso que você deu de cara, um corpo, um crime, alguma coisa que falou, trocentos. Não. Aí eu não dormi, aí eu não consegui comer. Trocentos. Eu peguei... Tem vários casos de polícia, né, que a gente pode comentar durante o programa. Mas você falou por último aí, não consegui comer, eu peguei um atropelamento que tinha 100 metros de corpo no domingo à tarde, ali na DF-080 saindo de Braslândia. Comecinho da noite, o cara passou e atropelou um senhor de bicicleta. E aí começaram a atropelar e infelizmente acharam, né, que era um animal, a bicicleta caiu dentro do mato. E nessa ocorrência um bombeiro chegou ao local e desmaiou. Aí como tinha... 100 metros de corpo, tinha um pedaço do dedinho, aí você não conseguia identificar. Tinha um pedaço do dedinho assim, ó, e eu identifiquei um pedaço do dedinho. Aí depois a gente tinha que jantar num lugar e era churrasco, né? Aí tinha uma linguiça assim, que lembrou o pedaço do dedinho do corpo e ali pra mim acabou. Caramba. E é pra se ter uma ideia que a polícia, ela não pega, ela pega tudo, Rony. A polícia militar normalmente chega nos acidentes primeiro que todo mundo. É fato. A polícia militar chega no local de crime mais rápido que todo mundo. A polícia só não chega para coisa boa, só não chamam para coisa boa. E esse cara, esse policial, com esse cenário todos os dias, durante 20, 25, a cabeça 30, esse cara, ele tem que ter um modelo mental muito forte. Se ele não tiver um modelo mental muito forte, você tem doenças psicossomáticas, aí você tem suicídios policiais, que é uma coisa que ninguém fala. Tem que ter políticas intracorpóreas dentro das corporações e fora das corporações, políticas públicas desenvolvidas pelos governos, pelos políticos, pelos governadores, que cuide desse público. Porque esse cara, ele deu a vida dele pela sociedade,
durante um grande número de tempo, durante um grande tempo, e está, né, desnorteado patologicamente. E o pior, você não pega cenários propícios a cuidar dessas pessoas. Direitos humanos, tá mais pro bandido, tá mais pro cidadão de bem? Esse formato que a gente tem hoje no nosso país, Brasil. A doutrina de direitos humanos, ela é fantástica. Ela é muito boa. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz na Polícia Militar. Eu fiz primeiro, né, o RP, na verdade eu fiz primeiro Polícia Ambiental, que foi o meu curso de formação. Depois eu fiz o Rádio Patrulhamento. Aí fui aspirando o BOP e fui convidado, nessa época, a fazer o Direitos Humanos, porque trabalhava demais na rua e achavam que eu não ia gostar, e exatamente o contrário. Eu amei a doutrina de direitos humanos, é fantástica. Se for aplicada da forma correta, ela é muito boa. O problema da doutrina de direitos humanos é o desvirtuamento dos direitos humanos e a aplicação unilateral. Infelizmente, você não vê operadores de direitos humanos, Rony, indo na casa da vítima. Eu peguei uma ocorrência, né, a gente estava falando de ocorrência, que eu cheguei na ocorrência, eu entrei na casa, aí estava saindo sangue misturado com algo branco. Eu falei, cara, o que é isso? Aí era o leite que o cara tinha ido comprar, o pai de 5 filhos tinha ido comprar leite, e aí o vizinho, que era mala, chegou, esfaqueou o cara por causa de uma dívida de R$5. Aí tinha pão, leite e sangue misturado na casa, né? Aí você pergunta, ficou a mãe, ficou 5 molequinhos na casa, mas você não vai ver os direitos humanos visitando essa mãe. Aí nós prendemos o indivíduo, né? Foi algemado, conduzido, e provavelmente você tem todo um arcabouço de direitos humanos, e eu até entendo porque quem é doutrinador de direitos humanos vai falar da parte hipossuficiente. Mas quem define quem é a parte hipossuficiente? Se é o cara que cometeu o homicídio por causa de R$5, ou é uma mãe que fica com 5 filhos e acabou a família. E aí? Acabou. Agora, como é que vai será que não é hipossuficiente essa família? E será que você não está abrindo uma brecha gigantesca para uma dessas crianças, 5, se tornar um marginal, um delinquente? E com certeza com a sequela psicológica gigantesca, né? Por que o Estado não age nesses casos? Por que você não opera nesses casos? Você falou de criança e Estado. Eu vou te falar uma pergunta pessoal minha. A pensão alimentícia. O cara tem um filho e aí ele não pagou a pensão alimentícia. E aí ele é preso e cria aquele ritual todinho, que eu também acho que merece uma reforma gigantesca. Minha opinião. Eu acho que se o cara não tá pagando solto, imagina preso. Eu concordo que o cara deveria dormir na cadeia, porque um dia de noite de cadeia, o cara já sai no dia e fala, deixa eu pagar, que eu vou resolver. Mas aí vem a questão do Estado. O Estado diz o seguinte, nós vamos prender você, porque você precisa gerar o alimento desse ser indefeso aqui. Só que muitas vezes também, Coronel, a pergunta que eu vou fazer pro senhor. O indivíduo tem 3 filhos dentro da casa dele, e tem um filho fora. E aí, por algum motivo, de safadeza que existe também, ou por necessidade, o cara deixou de pagar a pensão. E aí o Estado pune ele porque ele deixou de prover o alimento daquela criança. Mas e as outras 3 que ficou na casa? Onde eu quero chegar? Essa questão do Estado é muito delicado, não é? E tá certo. Na Europa, eu gosto de ir pra Europa porque o Estado não manda na minha vida, mas no Brasil o Estado fala, você tem que ser, o Estado te obrigou a isso, o Estado fala... Essa coisa do Estado, da periferia, entra muito em choque, assim, só vê muita... Para você falar do Estado, Rony, você vai ter que entrar numa questão de filosófica, sociológica. Eu gosto muito de conjugar coisas, de tentar ordenar coisas que algumas pessoas não conseguem ordenar na cabeça delas. Marx tem uma parte muito importante na doutrina dele? Tem. De repente, a doutrina de Marx você aplica exatamente ali na favela, naquelas pessoas que realmente estão à margem muito grande da sociedade. Ali você tem que ter uma atuação do Estado muito severa, para você dar equidade para essas pessoas, para você trazer essas pessoas para realmente exercer uma coisa chamada cidadania, cara. Então, de repente, você consegue aplicar Marx na favela. Aí você tem um meio termo ali, que é Max Weber, que ele fica entre o socialismo e entre o positivismo. Esse cara, você já consegue aplicar tanto na favela quanto na sociedade mais organizada. E consegue pegar a Conte ali com o positivismo,
e aplicar esse cara para aquele cidadão que já está mais evoluído, porque o correto é você ter, pelo menos na minha concepção, né, entre alguns cursos, né, eu tenho curso de Direito e entre outros, estou acabando Sociologia agora, então é uma área que acaba sendo muito interessante, e eu já resolvi estudar Sociologia exatamente para quê? Porque você tem embates fervorosos contra sociólogos, que puxa muito para a esquerda, mas deixa de ver o todo, né, de ter uma visão holística, de ter uma visão sistêmica da sociedade, de entender que você não pode querer aplicar de repente Marx de tudo. De repente eu tenho uma parcela que ela já sai ali da doutrina de Marx e eu já posso aplicar uma filosofia mais evoluída. Porque o correto mesmo é você ter um Estado mínimo preocupado com segurança, educação e saúde, e você estimular o cidadão de bem, honesto, esse cara que tem uma base de educação boa, para esse cara ser um empreendedor. Todas as nações que conseguiram evoluir financeiramente, que realmente se sobressaíram como nação, e tem escritos e tem livros sobre isso, elas empreenderam. Elas cresceram como... Viu aí, produção? Quando eu falei, traz o Coronel Souza Júnior, que é um cara de um intelecto, eu falei isso. Coronel, mudando de assunto, do mesmo assunto. Aqui em Brasília, em especial, rola muito nas abordagens a frase... Você sabe com quem está falando? A carteirada. Porque aqui, né, a gente chega no plano piloto ali, se o cara não é político, ele é assessor, ele é empregado do assessor, ele é tio do cunhado, e aqui rola, tipo, uma briga de trânsito. Você sabe com quem você está falando? Aí você para o carro, você sabe com quem? Na abordagem, você já se deparou com esse tipo de situação? É engraçado, Rony. É engraçado porque isso tem mudado, né? Essa cultura, ela tem mudado porque aí você vê a importância da mídia, né? A mídia, quando ela começa a perceber que a polícia ela trabalha muito seriamente, e nós tivemos alguns casos aqui que aconteceu isso aí, e a pessoa, né, a polícia deu uma certa margem ali, daqui a pouco a pessoa estava querendo ali cometer uma concussão, né, querendo ou não pagar para o policial alguma coisa, e foram presas e conduzidas essas pessoas, e esses casos se repetiram algumas vezes no DF. Então a mídia divulgou isso muito, e as pessoas começaram a ver que a polícia do Distrito Federal, ela tem um modus operandi um pouco diferenciado das outras. Então, acontece. E acontece casos interessantíssimos e engraçados. Eu já peguei uma ocorrência que o cara falou, sou promotor, tenente. Aí, não, promotor, mas o senhor tá errado, não sei o quê. E eu falei, vamos pra DP. Chegou na DP, aí promotor de vendas. Aí você fala, caramba, nada contra os promotores de vendas, pelo contrário. Mas você percebe que existe uma estratégia, uma malandragem, né? Você já se deparou com a autoridade eclesiástica? Tem muito, né? Nas cadeias, eu tenho um amigo que era o nosso promotor Presley, ele é diretor de uma cadeia lá em Minas Gerais. Aí então uma vez ele postou, ele falou, gente, tô avisando, se me der carteirada de autoridade eclesiástica na minha unidade penitenciária, vai puxar. Já tem muita autoridade eclesiástica? Até que não, o pessoal é bem sensato. De juiz eu já ouvi falar um também no Distrito Federal. O cara falou, sou juiz, eu quero respeito, quero tratamento digno, e depois era juiz de futebol. Que loucura. E acontece, o policial ele não pode ser inocente. Não que vai ter o tratamento diferente o juiz de futebol do juiz, né, propriamente dito. Porém, as pessoas ainda têm esse falso entendimento de que você vai tratar diferente. A polícia é muito equânime, né? A polícia ela tem equidade. Eu acho que uma coisa muito legal, eu acho que não só da polícia do DF, mas a polícia do Brasil inteiro. Eu costumo falar, Rony, só te cortando um pouquinho, ninguém aplica os direitos humanos tanto quanto as polícias militares. Porque se você fizer um cálculo simples, você vai ter aí, no mínimo, uma viatura, ela vai abordar uma média de, por baixo, 30, 50 pessoas por dia. Aí você pega um total de 300 viaturas. A Polícia Militar do Brasil, ela aborda, no mínimo, se brincar, umas 100 mil pessoas por dia. Dessas 100 mil, você pega, de vez em quando, uma desconformidade. Ninguém aplica os direitos humanos tão bem aplicados quanto as polícias militares do Brasil. O cidadão, quando ele é abordado, o cidadão de bem, trabalhador, isso é 27 anos de experiência de rua, o trabalhador, se você aborda ele coloca a mão na cabeça, ele coopera com você. O que acontece? Nos princípios de abordagem policial, entre eles, unidade de comando, ação enérgica,
entre outros, existe um que é exatamente para você focar, você tem que ter atenção no que você está fazendo. O que acontece com o marginal que realmente é marginal? Ele quer tirar a tua atenção. Quantas vezes você entra no bar, se o cara está pedido, se o cara está armado, ele é o primeiro a se alvoroçar, a falar, não, sou trabalhador, sou isso e aquilo, para quê? Para tirar a atenção do policial. Porque, na verdade, ele já perdeu, então ele vai tentar exatamente, tudo... ele quer, muitas vezes, ele está pedido dentro da prisão. Esse cara não quer voltar. É igual aquele cara de São Paulo agora, que atirou na cabeça de um policial, feriu o outro, estava pedido. Falou. Aí você percebe um erro ali na abordagem policial, porque faltou a segurança interna. O correto é você ter segurança interna e segurança externa. Você está abordando o cidadão ali, eu estou de olho aqui. Porque qualquer coisa você empurra ele e eu faço a minha parte. E um externo olhando os carros que estão passando em volta. Então, no mínimo, você teria que ter 3 policiais em cada viatura. Aí começa o erro daí. Você não tem o princípio da superioridade. Você está 2. E o 02, aquela ocorrência, estava olhando o porta-mala do carro. E o polícia aqui conversando de igual para igual. Ou seja, a abordagem ela começou errada. Como se a abordagem policial é uma cirurgia. Tem tudo para dar errado. Se você não tiver atenção e você não obedecer às técnicas e os princípios, a chance de acontecer alguma coisa errada é muito grande. E o pior, não é só com o abordado e com o policial. Porque se o abordado estiver armado e efetuar um disparo errado, ele vai pegar uma criança lá na outra esquina. Então é tudo muito técnico. Antes de falar a parte séria e técnica, eu vou falar a parte engraçada. Quando o senhor aborda e o cara grita, te diz, eu sou CAC, não põe a mão em mim que eu sou CAC. A gente respeita, o senhor dá esse sorrisinho que o senhor deu aí agora e fala... respeito, cara, tipo assim, eu tenho muitos amigos CACs, né? Então eu sou suspeito para se falar dos CACs, né? Eu acho fantástico, né? Eu sou armamentista, sem dúvida alguma. Eu acho que o mais importante é ter um processo de filtragem muito sério, porque maluco, louco, você encontra em qualquer lugar. Se não tiver um processo de filtragem muito sério, nós vamos ter problemas. Porque vai parecer um pouquinho com os Estados Unidos, que você vai regulamentar uma arma para o cara que tem um desvio psicológico. Exatamente. Então o processo tem que ser muito sério, ele tem que ter uma filtragem muito séria e uma regulação muito séria. E esse processo tem que se repetir. Porque a patologia psicológica ela pode advir de uma hora para outra. Então eu tenho que fazer um processo ali, vamos supor, uma reavaliação de ano a ano, de 2 anos, para ver se esse cara... Mas aí vamos para a parte engraçada. Mas é interessante. Mas voltando a falar disso que o senhor acabou de falar. Aí é pergunta polêmica. O policial, é minha pergunta, que eu não tenho informação. O policial, ele tem essa reavaliação ou não? Onde eu quero chegar? O policial entra na corporação, atlético, correndo, beleza e tal. Eu tenho um monte de amigo meu, tá? Não vou falar o nome de vocês não. Que eu brinco, cara, você tá gordinho, se o cara correr, você não consegue ir atrás dele. Mas ele me mostra a foto dele de 5 anos atrás, o cara era atleta. Vamos uma situação pior, e se ele tiver que correr? Então, é a minha pergunta. Abordar um cara com um carro com 8 se o policial engordar, ele, que sair. Ele tem que fazer regime ou tem que ser desligado da tropa ou ele vai para administrativo? O que acontece? Cada corporação tem uma política. Né? Na Paraíba de um jeito, Brasília é do outro, muitas vezes muda o comandante dá mais atenção ou menos atenção. O correto o policial ele tem uma bienal. Essa bienal ele é reavaliado de 2 anos. Antigamente nós tínhamos uma bienal muito séria, que o cara fazia uma pancada de exames. Né? Ultimamente eu tenho percebido que o médico olha pro cara, tu tá bem? Pá, e daqui a pouco assina a carteira do cara e libera o cara. Né? A gente tem percebido que a polícia tem uma... Agora mesmo barraram uma estratégia da Polícia Militar de conceder à academia, né, um pacote no qual a polícia treina na academia que ele quiser. Isso é muito importante. Aí falaram que não, é 6 milhões, é um absurdo. Só que esses 6 milhões, ele impacta diretamente na qualidade de vida do polícia. Ele baixa menos, ele tem mais saúde, ele está mais preparado para servir a sociedade. É óbvio. É o que eu costumo falar. Quem mais defende a polícia, Rony, não é nem o polícia, é a sociedade. A polícia tem que olhar e falar, não, esse cara merece. Porque na hora que o tiroteio come, quem vai para cima do tiroteio é ele. Esse cara tem que ganhar bem, não adianta. Tem muita gente que fala, a polícia ganha bem, isso, aquilo. Mas, irmão, quanto é que vale tua vida? Não tem preço. Entendeu? Voltando... Tu vende tua vida por 50 mil? Não vende. 20 mil, 30 mil, 100 mil? Não tem preço.
Esse cara vai pro tiroteio. A ausência do filho é um negócio totalmente... O risco é terrível. E aí, voltando a falar do CAC. Rolou o psicológico, rolou os testes, rolou o treinamento, rolou a Bienal, tá tudo ok. A pergunta é, você acha que o CAC ele pode auxiliar numa segurança? Sem dúvida nacional, alguma. Municipal, estadual? É um ponto de apoio ali pro cara? Eu vou além, Rônio. Ele já auxilia. Só o fato do marginal saber que existe o CAC, que ele pode, eventualmente, assaltar um cidadão que esteja armado e que está preparado para reagir, o PEBA, o marginal, o cara fala, eu não vou. Ele pensa duas vezes, cara. É igual uma coisa que eu falo assim, eu acho que deveria ser liberado no Brasil. Tanto que você teve uma diminuição de 27% em 2022 no número de homicídios. E os caras falam, eu não vou assaltar, eu não sei se tem uma PT, eles ele estão pensou 40 ali. duas vezes. É igual a questão do insufilme. Eu entendo que o policial fala, a gente precisa fazer abordagem, tem que ter visual, etc e tal. Só tem conhecimento, claro, existem diversas pesquisas que os caras fazem com ladrão depois de preso. E a primeira pergunta é o seguinte, você assalta um carro com insufilme 100%? É unânime, nenhum deles assalta. Porque o cara não sabe o que está atrás daquele vidro preto. Não, mas só no Brasil não pode, não deve. Porque existe o outro lado, né? Vamos supor, você está aqui, tá patrulhando, né? Você, teu motorista, teu 03 e 04, seu patrulheiro. Numa viatura padrão, que deveria ser a 4, né? Para eu ter segurança interna, segurança externa, o motorista e alguém que vai ser o cara que vai efetuar a abordagem. Na hora que você passa 4 horas da manhã com um carro com isofilme, cara, você fala, é ali. Você fala, cara, você não tem visibilidade do que está lá dentro. De repente você tem 6 caras com fuzil. E aí? Quebra a polícia também. Não, então, nesse caso, tem duas vertentes muito complicadas. Mas a gente pode ir para os números. Eu libero o insufilme. Eu vou ter mais índice do cara passando com 6 fuzil? Concordo. Mas eu acho que o índice de assalto de carro vai cair praticamente para... É uma coisa absurda. Eu ouvi um empresário falando o seguinte. O empresário falou assim comigo, que eu acho absurdo pro Estado. Ele falou, Rony, a primeira coisa que eu faço com um carro particular meu ou com um carro da minha empresa, eu mando plotar. Eu sei que fica ridículo, é tanto colorido, mas o ladrão ele não rouba um carro plotado porque é fácil de identificar. Por isso que a gente aconselha, coloca um adesivo, é bom o cidadão ter um adesivo no carro, né, do time dele, desde que não seja o Vasco, né? Mas, olha a indireta aí do Flamengo. Aí, né, coloca o adesivo do time, coloca algo que diferencia o veículo dele, ou que chama de relance. Por quê? Porque na hora que você passa por esse veículo, você consegue identificar. Sabe que aqui se for tudo igual, já dificulta um pouco mais para o policial. E o número de recuperação de veículos no Distrito Federal é altíssimo. A Polícia Militar todos os dias recupera vários veículos. Vai em cima, vai em cima. Pergunta de curioso, eu estou conhecendo Brasília agora. Me falaram assim, Rony, Brasília tem um plano estratégico que se eles quiserem fechar todas as entradas e tudo de Brasília, lacrar, ninguém sai, ninguém entra, a polícia faz isso aqui junto com a Força Nacional. Existe esse tipo de plano assim em Brasília? Você tem vias... O cara explodiu uma bomba ali, ele você não sai. Tem vias muito bem definidas, só que você tem uma área rural também muito grande no Distrito Federal. Era pegadinha, eu ia falar, mas essa então, área rural como você fechar a maioria das vias. Só que eu acho muito difícil você fechar a Brasília inteira, lacrar ela, usando a mesma terminologia que você usou. Pessoal do Instagram, por favor, que essa pergunta aqui, agora eu vou acabar ele já está à vontade. Né? Agora eu já estou à vontade. Ele vai ficando à vontade. 3, 2, você me fala aqui, Flávio. Essa aqui tem que ir para o Instagram. Vai lá. 3, 2, 1. Coronel Souza Júnior, não é pergunta política, não é pergunta policial, não é pergunta de cidadão. Pergunta de um amigo. Tanto que Brasília está pegando fogo ontem, hoje. 8 de janeiro. Aquilo ali foi um circo, aconteceu, não aconteceu, é a esquerda, é a direita. A visão como policial. O que aconteceu ali 8 de janeiro? O que acontece, né? Primeiro nós temos uma CPI para apurar tudo isso, né? Existe vários viés aí que devem ser muito bem apurados. Durante um tempo eu fui o chefe da seção de planejamento que fica dentro do DOP. Né, Deus me pegou depois da eleição, colocou no outro lugar. Falou. Né, já para não estar lá. Para não estar lá, foi livramento. Foi livramento, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, essa é uma visão pessoal minha. É o que eu quero saber, a visão pessoal. O senhor assistiu aqui na televisão? O senhor estava na rua ou estava em casa assistindo? Eu estava de sobreaviso. Né, toda a Polícia Militar ela foi chamada, foi colocada em alguns pontos de sobreaviso, porque tinha uma tropa que estava escalada para o local. Eu, particularmente, faria um planejamento incluindo uma linha de revista muito bem feita e não deixaria descer ninguém.
Porque quanto mais longe do Congresso Nacional, independente do que houve ali, se tinha pessoal de direita ou de esquerda dentro ou fora do Congresso Nacional, eu simplesmente acho que o correto seria nunca deixar esses dois públicos se encontrarem. Fosse um público fake ou não, porque eu ia isolar o público fake ou não. De um jeito ou de outro estava isolado. Exatamente. Mas a pergunta é a seguinte, sendo direto. Por exemplo, eu trabalho no Congresso, no Senado, aquela coisa teria. Você não entra num banheiro sem um segurança, sem um cara paisano. Mas aí naquele dia, todo mundo estava lanchando, não tinha ninguém. Aquilo ali, foi um teatro, foi armado, não foi um descuido. Como tem uma CPI, a gente de forma alguma pode atropelar as apurações, né, até como operador do direito, e deixar que se chegue, porque sempre no direito existe três verdades, né? Existe a verdade da esquerda, existe a verdade da direita, existe a verdade real dos fatos. Então eles devem chegar à verdade real dos fatos, pelo menos a gente espera isso, né? Nós sabemos que ali, né, existe tropas do exército, existe polícia. Eu trabalhei no 6º Batalhão também, né? A vantagem de ter muito tempo de polícia é isso, você já passou por tudo, né? Então você tem uma polícia ali do Senado, uma polícia da Câmara, você tem a tropa, né, do BGP que fica ali. Eu espero sinceramente que todos esses efetivos tivessem postado no local ou que estariam postados no local, porque como se eu fosse comandante-geral, teria utilizado todas essas tropas. Teria chamado o comandamento dessas tropas. Foi justo as prisões? Colocado elas, né, como segunda e terceira linha, colocado a minha linha e colocado uma linha de G-Top com viaturas na frente, aí eu queria ver passar. Esse seria o meu posicionamento. Flávio Dino, escute isso. As prisões. Foi certo, não foi? Antes que o senhor responda, se eu tivesse em Brasília aquele dia, eu e minha esposa teriam sido presos. Porque eu não iria quebrar nada, eu não iria fazer nada. Mas é óbvio que eu ia no meio daquela bagunça fazer uma foto e tô aqui no dia histórico, não sei quem tá certo, quem tá errado, mas tô tirando uma foto. Aí uma semana depois, Rony, você saiu numa foto aqui, igual tem um vereador lá de Belo Horizonte, que ele tava com a família dele, no mesmo hotel que eu tava, ele tava com a família, e ele desceu na hora, quando ele viu aquela movimentação, fez, e os caras mandou chamar ele, porque... Eu, como operador do direito, eu espero que o rito processual de investigação né, tanto o rito quanto o princípio da presunção de inocência, que é um princípio de direito penal, sagrado, de processo penal sagrado, ela seja respeitada, né? Espero que realmente todas as pessoas que tenham sido detidas tenha-se materialidade para deter essas pessoas, porque a gente vive numa democracia, né, Rony? Total. A gente sempre espera o melhor do país e o melhor para o nosso povo. Independente de quem esteja no Congresso Nacional, se seja direita, se seja esquerda, a gente espera que a Constituição de 88, que é um marco jurídico do país, ela seja cumprida. Porque isso é democracia. Democracia é cidadania. Porque faz parte da cidadania você poder tirar essa foto com a sua esposa também. Pronto, eu tô lá e eu quero tirar uma foto, tô no meio de um evento, porque no começo nem dava para imaginar que iriam quebrar a coisa. Por isso é importante você definir a individualidade da conduta, saber o que cada cidadão ali fez, qual foi a conduta e por que esse cidadão foi preso. Na verdade, o coronel é um coronel, é um cara muito educado, ele tem que medir as palavras. Minha opinião, sei lá, 70% foi totalmente errado aí, todo mundo sabe disso, existe uma CPI, o bicho tá pegando mesmo, ontem começou, hoje o pau torou de novo, vai torar semana que vem inteira, e assim, se a gente não for barrado pelas coisas que andam acontecendo no nosso país, no Supremo, etc, então a verdade vai vir, e é muito óbvia, né, tá na televisão, tá provado, tá lá, é só pra você assistir, e ponto final. E coronel, a gente espera, né, Rony, só te atrapalhando um pouco, que esses parlamentares, independentes de direita, de esquerda, de centro, eles vistam a cidadania, a bandeira, né, as cores verde e amarela, que é do Brasil, não é de partido, é do Brasil, e defendam o povo. Porque o povo forte, essas pessoas que estão no parlamento, elas têm que entender o seguinte, o povo forte agora é uma nação forte daqui 20, 30, 40 anos. E o povo fraco agora é uma nação destruída como é a Venezuela, cara. Infelizmente. É um caminho que... Entendeu? Então, o Brasil precisa que essas pessoas coloquem a cabecinha no travesseiro hoje à noite e entendam, caramba, eu posso ser uma pessoa que eu vou salvar o Brasil. Por quê? Porque é o que eu costumo falar até nas minhas corridinhas lá. Essas pessoas têm que saber que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E o que a gente faz aqui, a gente vai responder do outro lado, cara. Tem que ter essa consciência. É fato.
Dá um pouquinho de água, mano. 2 horas aqui. Oi? Eu quero te pedir, também tá vendo um vento friozão aqui. Só uma pausazinha aqui. Tranquilo. Senão eu vou tossir no meio. Tranquilo, pode ir. Esse menino é um intelecto, mano. Um dia eu conheci, eu falei, cara, quando eu for presidente, tá aí meu chefe do Ministério da Defesa, não tem outro, não. Uma coisa. Isso aqui é uma água, um suco? Quero uma aguinha. Falei, no. Agora nós vamos fazer um podcast o contrário contigo e a gente vai tomar o uísque, que aí tu vai ver. Tipo, devolver todas as perguntas para ele. Coronel, 2019, 20. Eu tive 172 processos. Todos movidos de deputado, prefeito e policial. Eu ganhei todos. Que bom. Metade era coisa ridícula. O município se sentindo ofendido. O juiz, gente, pelo amor de Deus, o município se sente ofendido. Tira, perdeu, acabou aí. Mas eu sou muito doido. O problema, né, cara, é que você falar a verdade, né, Rony? É fato. É complicado. Sempre vai ter alguém que vai tentar reverter isso aí, distorcer, desenvolver uma narrativa. Principalmente agora que a gente tá. Pois é. Vamos lá, Coronel? Vamos lá. Coronel, fazendo um ping-pong agora. Eu falo a palavra ou a frase, o senhor responde ali nenhuma palavra, nenhuma. Polícia. A melhor. Bandido. Reintegração. Você viu que ele deu uma respirada antes. Não vou falar nada, não. Política brasileira, virou piada? Caramba, hein? Política brasileira. Responsabilidade. Não vou dizer o senhor. O senhor acha que a grande população, quando a gente apresenta alguém e fala, ele é político, o que vem na cabeça da pessoa? Eu acho que é responsabilidade de novo, né? Eu acho que é ladrão. Eu acho que político e pastor, infelizmente, está sendo no Brasil. Ô, fulano é pastor. Você fala, ih, sai de pé. Tem um amigo meu que fala assim, Rony, quando o cara chega pra mim e fala, ei, varão valoroso, eu já tiro ele de perto, porque eu sei que vai dar B.O. Se falar, Rony, trouxe um amigo meu, falou que é político, eu já não converso com ele. Infelizmente, a credibilidade da política, da religião, está sendo transformada assim. Família, Coronel? Tudo. Esporte. Artes marciais. Já matou alguém? Que eu saiba, não. Essa resposta é prática. Eu não sei, entendeu? Eu não sei se veio de mim, se não veio e tal. Próximas eleições, federal, distrital, Senado. Na mão de Deus. Que seja à vontade. Mas está se preparando. Sempre. Sempre. Até porque a política é 24 horas, está na vida ali, de fora a fora. Preparação para a vida. Filhos. Tudo. Comunicação, mídia, marketing, seja para a polícia, na política, na igreja, na religião. Pulo do gato. Pulo do gato. Comunicação é o maior gargalo que existe nas instituições. Comunicação é o pulo do gato em todas as instituições. Comunicação é tudo dentro da família. Comunicação é... Deus não deu a língua para o homem à toa. A Bíblia, né, ela fala que na língua está o poder da vida e da morte. Que show. Se o senhor estivesse no comando hoje, no DF, da Polícia Militar, e fosse investir na área de comunicação, marketing, mídia, qual que seria uma ideia que você fala, não, essa ideia para a polícia ia ser top de linha, ia ser a primeira coisa que eu ia implantar? Entre os cursos que eu fiz comunicação social da polícia, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela área de comunicação. Primeiro, acompanhamento das ocorrências policiais pelo CCS, equipe de rua, acompanhando as ocorrências junto com a imprensa, né, quem quisesse da imprensa, para documentar o tanto que é complexo o trabalho da polícia, o tanto que é importante. Porque no momento que você conseguir documentar, deixar muito claro, mostrar para a sociedade, polícia tirando arma da rua todas as noites, todas as noites a polícia militar tira armas. Todas as noites a Polícia Militar recupera veículos. Todas as noites a Polícia Militar efetua diversas abordagens e retira a arma branca das ruas, inúmeras facas. Todas as noites e dias a Polícia Militar tira foragidos no meio da sociedade. Pessoas pedidas por homicídio, latrocínio e N crimes. No momento que se começar através da comunicação, se mostrar isso para a sociedade... O principal defensor da sociedade não é a própria polícia. Ou melhor, o principal defensor da polícia não é a própria polícia. É a população. É a própria população. Como também o principal defensor da sociedade é a sociedade. Segurança pública, artigo 144. Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, Rony.
No momento que a polícia se aproxima da sociedade, a sociedade se aproxima da polícia, é a sociedade que sabe quem é que fuma maconha dentro de casa, quem bate na mulher, quem sai armado, quem é bandido, quem está desempregado, qual a dona de casa que apanha no marido. E ela, no momento que a polícia tem credibilidade, a sociedade começa a ligar e começa a passar esses dados para a polícia, a gente limpa a sociedade. Não dá para zerar, mas dá para fazer muita coisa. Gente, se todo político, toda autoridade, tá vendo? Eu costumo falar que o político, ele tem o braço direito e esquerdo. O direito tem que ser o jurídico. E o esquerdo tem que ser a comunicação. Se não for por esse lado, fora de cogitação. Aqui, duas curiosidades. Deixa eu lembrar aqui, Asa Norte, vou colocar aqui. E uma piada, mas uma coisa séria. Tipo, a minha esposa, ela me bate. É uma piada, mas não é séria. É, uma coisa séria. Ela Maria me bate da Penha. muito. Tipo, juridicamente, Maria da Penha. E é uma coisa que ninguém tem essa informação. O cara que apanha da mulher, o Maria da Penha também aplica para aquela senhorita? Porque ele... Tá ouvindo aí, né? Você ameaça, tá? Tá ameaçando. Só falsa comunicação de crime. É tudo comunicação, é só uma indireta. Não, a Maria da Penha é um instituto importantíssimo. Né? Se eu não me engano, é de 2006. Necessita de algumas modificações. De vez em quando eu bato cabeça com alguns amigos, principalmente algumas amigas, que acham que eu estou criticando a lei, e é exatamente o contrário. Uma lei de 2006, ela tem que ser readaptada, ela tem que ser atualizada. Deixa eu ver se eu adivinho o que o senhor está falando agora. A minha esposa, não que ela tenha feito isso. Ela tá com raiva de mim porque eu não dei um presente a ela. Ela bate a cabeça na parede, chama a sua viatura e fala, meu marido me bateu. E aí o cara é algemado e vai embora. Não, é que você é o protetor da família. Se você for o protetor da família e tratar ela muito bem, ela não vai precisar te bater. Esse menino é um cérebro, entendeu? Eu dei o cartão de crédito sem ela nunca mais teve problema. Não apanhei, não teve nada. Uma das coisas que tem que ser repensadas, Rony, o homem, com a emancipação feminina do século passado para cá, uma grande parte desses caras estão perdidos na sociedade. A função que era dada a eles de protetor, provedor, tudo. Esse cara, tem muitos caras que estão perdidos. Se você fizer um estudo sério da Maria da Penha, dos crimes envolvidos Maria da Penha, o maior número de agressão, tirando alguns casos que realmente é premeditado, e esse cara tem que ficar preso muito tempo, é na época de pagamento, que esse cara está com a cabeça cheia, está cheio de dívida. O homem tem que ser trabalhado. Evidente, a mulher tem que ser trabalhada e protegida, evidente. A polícia, nós temos um Provídia. O Provídia do segundo CPR, que pega Estrutural, Guará, Riacho 1, Riacho 2, acompanha 4 mil mulheres. Dessas 4 mil mulheres, nenhum feminicídio. Nenhum. Porque é muito bem acompanhado pela Polícia Militar. Mas você tem que trabalhar em duas áreas. Proteger a mulher é evidente. E você tem que trabalhar a cabeça desse cara. Porque esse cara está perdido na sociedade. Porque foi destituído todas as funções dele. Ele não é mais o provedor, ele não é mais o protetor. E o homem, no momento que ele colocar na cabeça que é ele que tem que proteger, se você é o protetor da tua família, você nunca vai bater na tua mulher. Você nunca vai matar a mulher. Se você... o discurso mais errado que existe, Rony, é o cara que fala, eu matei por amor. Quem ama não mata. Quem ama não agride. Quem ama não causa dor, cara. Esse cara tem que ser o protetor da família e tem que assumir o papel de protetor da família. E outra, a sociedade evoluiu, tem alternativa, separou, cara, tem outra vida. Tem que ser mostrado que existem outros caminhos, existem homens melhores, existem mulheres melhores, e tem que ser dado alternativas para essa pessoa entender psicologicamente que a vida continua e a vida é bela. Quantas pessoas não queriam estar vivas hoje e morreram ontem, cara? Tá vivo. Quem matou perdeu a vida. Vale muito a pena viver. Muito top isso aí. Bater em mulher, não. Pode de vez em quando rolar uns taques, umas voadoras ali de igual para igual, aí é tranquilo. Entendeu? Aí vai pro tatame. Aí tá a beleza das artes marciais. Chama a mulher para treinar jiu-jitsu, karatê, judô. Leva pro futebol, você quer força demais. Mas pode acontecer o contrário também. Coronel, curiosidade minha, de novo morador de Brasília. Eu não entendo. Asa Sul, lindo, galera rica, bonitão, os melhores restaurantes, um sanduíche, R$70. Eu fiquei de cara, falei, não volto nunca mais aqui. Maior custo de vida do Brasil, praticamente. Tá vendo? E Asa Norte. Eu sou de fora. Eu tô conhecendo agora a Asa Norte. Comércio super top de linha, cheio de apartamento, localização bela, tudo muito top. Mas eu só fui lá durante o dia. E o pessoal de Brasília fala, não, Asa Norte não, prefere outro lugar, não, Asa Norte não. E quando você assiste o jornal de manhã,
Dá-se a impressão que tudo que foi crime ali na região, tudo Asa Norte. É por quê? É o tamanho da extensão ou é uma região realmente perigosa? Rony, eu fui subcomandante do primeiro CPR que cobre exatamente a área central do Distrito Federal. Hoje nós temos uma média de 3 mil moradores de rua em situação de hipossuficiência no DF. Uma grande parte desses moradores de rua são concentrados na área central do Distrito Federal. A gente tem, se eu não me engano, CRAS, tem um albergue ali no começo da Asa Sul. Primeiro, nós temos Brasília, o avião ali, e nós temos as regiões administrativas, antigas cidades satélites. Você sabe que existe uma concentração de renda na área central do DF. E o maior número de crimes, pequenos delitos, é a área central do DF, realmente. Então você tem a soma de, infelizmente, não evidente que a grande parte de moradores de rua são pessoas honestas, mas você tem uma pequena parte que vai correr atrás do crack, vai correr atrás da maconha, vai correr atrás da cocaína. E para você manter o tráfico, principalmente, você precisa de pequenos delitos. Furto de celular, na loja, pequenos furtos. Então você tem essas desconformidades que, se não forem mapeadas da forma correta e trabalhadas da forma correta, vai causar esse certo temor na área central do Distrito Federal. Na Asa Norte você tem hoje um delito que é o furto de cabos de energia elétrica. Por causa do cobre, está sendo muito bem combatido pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e outros órgãos. A Neoenergia com a participação interessante, a gente vai para várias reuniões nesse sentido, mas tem essas desconformidades. E você tem a rodoviária, que é praticamente uma cidade satélite, uma região administrativa flutuante, com a média de 1 milhão de pessoas ali, passando todos os dias. E ali você tem várias desconformidades. Infelizmente, quando eu fui trabalhar no 6º Batalhão, você acha que muito vendedor de fruta, vendedor de algumas coisas, os caras são só trabalhador. Infelizmente, você tem pessoas que usam daquilo ali para vender droga, e você começa a perder a inocência. Eu defendi os caras, depois eu comecei a pensar. Opa, aí você começa a pensar, tem alguma coisa errada. Então você tem um número grande de tráfico de drogas no centro de Brasília. Você tem um número grande de pessoas que são de outras nacionalidades, que mexem ali com a receptação de celular, com alguns delitos ali também. Então você tem várias desconformidades que são muito bem trabalhadas. Só que você tem um número muito grande. E você tem e você tem um efetivo hoje da Polícia Militar, que pela lei, se eu não me engano, 12.086, fala que lá no parágrafo 2º, para 2009, que tinha muito menos RAs, região administrativa, você tinha que ter 18.673 policiais, se eu não me engano. Hoje mais ou menos isso. Se tiver errado é por 10, por 100 no máximo. E hoje você tem 10 mil. Desses 10 mil, uma média de 5 mil trabalhando na rua. Ou seja, menos da metade, e se brincar, um quarto do que deveria ter há 9 anos atrás. Olha o crescimento, gente. E as regiões administrativas crescendo, a gente bateu 2 milhões de habitantes. Então você tem desconformidades administrativas que refletem diretamente sobre segurança pública, cara. E que muitas vezes a sociedade não tem essas informações. Algumas autoridades também não fazem questão de passar. A imprensa também dá aquela maquiada e só, no lugar de retratar a problemática, retrata só a causa, só as consequências, deixa de tratar a causa, aí você faz um concurso para a Polícia Militar e coloca 1.000 policiais. Leva 7 meses para formar. Com 7 meses, 1 ano, você tem 700, você tem 800, 900, 1.000 policiais que estão indo para a reserva, que estão batendo os 30 anos. Que estão reformando. Então você está só você dá um passo para cima, um passo para baixo. A menos que você abra um concurso público aí, ou aproveite-se o último, para pegar aí 5 mil. Na minha época, não vou falar quando, mas eu tenho... Vai falar a idade? Mas foram praticamente 8 mil policiais que entraram. Aí conseguiu dar uma equalizada, equilibrou, mas depois desandou. Então a Polícia Militar, os nossos policiais, os nossos heróis hoje, Rony, fazem milagre. Com metade do efetivo ou menos disso, a gente conseguiu diminuir o número de homicídios, número de roubos e várias outras desconformidades, cara,
sacrificando o polícia. Aí entra naquela situação da patologia psicológica, né? Aí você tem que realmente ter que dar a melhor educação física para esse polícia, tem que acompanhar com o melhor plano de saúde, e você não tem tudo isso. Você tem que dar um anteparo para esse cara, né, que a gente chama na administração de valor agregado. Você tem que ter muito valor agregado para esse cara querer ficar. Porque sabe, se você não dá esse valor agregado, boa educação física, bom plano de saúde, uma boa escala, para correr o risco com a vida dele, sabe o que vai acontecer? Esse cara vai para a PRF, esse cara vai para a Polícia Civil, esse cara vai para outro concurso, vai para o IBRAM, vai para o IBAMA, nada contra os outros órgãos. Mas de repente era um cara que nasceu para ser polícia. Ele abandona até a paixão dele, mas fala, que amava a polícia militar, mas não tem o devido valor agregado. Não estou criticando, claro, gente, né, a polícia militar, mas eu estou, né, levando uma reflexão de gestão no qual você tem que ter valor agregado, que é o que acontece com as multinacionais. Eu sempre brinco, falo, se fosse uma multinacional, a gente estava no sal. Então a multinacional, qualquer empresa ali com mais de 5 mil pessoas, 5 mil colaboradores e facilitadores, já tira como uma multinacional. E são, né, e tem que ter uma gestão muito bem feita disso. Porque a principal matéria, a matéria-prima da Polícia Militar e de qualquer empresa, são as pessoas, Rony. Se você não estiver bem, não estiver feliz, não estiver sabendo que você está acompanhado, que a tua família está bem, que tem, vamos supor, uma estrutura excelente na Polícia Militar. Colégio Tiradentes. Você tem uma estrutura hoje que o filho do policial militar, ele tem um colégio, né, que é excelente, ou seja, mas falta saúde, falta educação. Não é que falta, mas falta otimizar isso. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E se eu tenho outra estrutura, outra instituição que está oferecendo isso, o menino que entra, que tem uma formação cognitiva muito boa, ele vai continuar estudando e vai sair. É muito louco. Vai para outro lugar. Pessoal do Bate-Papo ao Vivo, se eu pudesse, ficaria aqui mais 24 horas, mais 24 dias, 24 meses, porque assim, é a segunda faculdade que eu faço. A primeira a gente fez um pouquinho antes de outubro, e hoje estou tendo outra faculdade, eu aprendo, eu pergunto. É um cara de uma energia super top, é um cara que é referência, eu tô gordinho, todo dia eu vejo ele lá na caminhada e tal. É um cara que, sabe... Eu não gosto de correr, Rony. Sério? Eu gosto de artes marciais, eu não gosto de correr, mas eu corro porque corrida é saúde. Então você que está gordinho como eu, vamos correr. Saúde. Qual que é o Instagram, Coronel, pra gente seguir lá? José Gabriel Souza Júnior. Tá lá. Ele tá entrando uma equipe de marketing com ele lá para dar uma valorizada na rede social dele lá. Depois eu vou contar, vai ficar tudo certo. Coronel, o espaço está aberto. Estou precisando de mim, do Balança Brasil, do Balança Minas, aqui do podcast. Basta um telefonema do senhor, a gente está pronto lá. Obrigado. Quando o senhor quiser voltar, as portas estão abertas. Inclusive, vou dar a primeira dica aqui. Tá para sair um podcast do nosso Coronel aqui. Quero ser um dos primeiros entrevistados, mas tem que ter caneca. Todo podcast que eu vou, eu levo a caneca. Boa. Entendeu? E eu só tenho a agradecer o senhor, em meu nome, em nome de Brasília, em nome do Brasil, por tanta informação de forma simples, prática e objetiva. Obrigado mesmo. O espaço do senhor, pode olhar lá, mandar um recado que o senhor quiser. Primeiro, agradecer, né, ao Rony Peterson, que é uma referência em matéria de comunicação no Distrito Federal. É uma pessoa que tem convidado pessoas que de repente não têm o espaço, mas que trabalham muito pelo Distrito Federal. E com certeza vai ser um cara que vai estar explodindo daqui a pouco. Vamos pra cima. Vai realmente fazer a diferença no Distrito Federal. Agradecer, né, a tua equipe, as pessoas que estão te auxiliando. E deixar muito claro, né, a sociedade do Distrito Federal. Não existe corporação melhor do que a Polícia Militar. Os nossos guerreiros, os nossos colaboradores, os nossos facilitadores. No momento que o cara faz o juramento ali de dar a vida pela Polícia Militar, esses caras não estão brincando. Essa hora, em todos os locais do Distrito Federal, tem uma viatura próxima, tem um policial próximo. Brasília, só para você ter ideia, fora a área urbana, tem mais de 300 núcleos rurais. A gente tem um núcleo rural aqui que é perto de Formosa, núcleo rural São José. Só 2 instituições estão lá 24 horas por dia. É a igreja e a Polícia Militar. Só para você ter uma ideia, o tanto que essa polícia trabalha por você, cidadão. Tanto que o nosso público trabalha por você. O policial tem que ser valorizado. Né? Dê bom dia para o policial, fale com o policial, ensine para a criança que o policial é amigo. Porque esse mesmo policial que a gente ensina que é amigo, pode salvar a nossa filha, a vida e a vida dos nossos filhos. E quando ele se sente valorizado, ele trabalha mais e melhor. Então, muito obrigado a todos e a gente está à tua disposição. Estamos juntos e misturados. Então tá aí, ó, mais um bate-papo ao vivo comigo, Rony Peterson. A qualquer momento, a gente está na telinha da sua televisão ou na telinha do seu celular. Valeu, fica com Deus.
Beijo, obrigado. Valeu, fui!